Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo é para falar alguma coisa, meio que repetir, né, de uma forma diferente, sobre uma blogada. Essa blogada eu considero especial, porque depois de 30 anos lendo conceitos sobre a poesia, eu pessoalmente, a coisa pessoal, escolho essa definição de poesia como a melhor que eu já li na minha vida. Aliás, o livro onde está presente, e aqui publico uma foto, né, do livro, é do poeta Floriano Martins. De, eu não sei se ele é cearense, mas quando falei com ele, né, ele me atendeu e tal. Ele mandou um livro para mim, autografado, de autoria dele, que é esse livro, O Começo da Busca. Tá? Que ele faz uma ironia no livro, que é um autor que faz a busca do começo sobre o surrealismo da América, aqui nas nossas Américas, né, aqui, não uma coisa não europeia, porque muita gente quer assim estabelecer, né, que o surrealismo é uma coisa lá europeia, francesa especialmente, bretoniana. Aliás, o surrealismo, como diz o Maurice Blanchot, todo mundo, apesar de muitos criticarem, todos deveriam dar uma passada e de alguma forma se toca no surrealismo, né? Que é o universo fantástico, né? Há quem coloque aí que eles não são tão os caras, né? Que eram mais os simbolistas, mas eu acho que as fronteiras não têm portões fechados, são fronteiras abertas e há aí muito difusão dos simbolistas e os surrealistas, né? E de outros. Camelo independente. E então é sobre isso. E eu acabei esquecendo, eu tenho que falar, né? Minha abertura. O Jesus de Estigmata. O mensageiro não é importante. É a mensagem, né? Mas ainda assim a gente tem a obrigação de dar uma, né, na estética, faz parte, né? Pelo menos um pouco, né? Aqui eu sou mais despojado quando eu falo as coisas do blog e vídeos direto para o Facebook, mas que depois serão compartilhados em outros canais, né? E não pode ser esculhambado, despojado sim, né? Largadão, mas não esculhambado, né? Faltar o respeito estético com o conteúdo, né? Abusar da forma. Bem, ele escreve esse livro, né? E aí o Henrique Molina, inclusive agora quando eu fui revisar a blogada, estava parcial o conceito dele. Eu acabei completando, fui lá e completei isso integral, em que ele começa dizendo que a experiência dele no campo mostra, né, para ele que a poesia ela nasce de uma sabedoria um tanto inconsciente, né? A vocação poética vem de uma sabedoria inconsciente, né? Há uma mensagem fascinante em cada objeto, em cada coisa, né? Há uma música misteriosa no mundo, uma música, não música tal e qual conhecemos, assim, como se fosse de um cantor, de uma banda, não. É aquela música silenciosa, vamos dizer, né? Uma música que você não ouve essa música com o ouvido, você sente, né? Ali começa, né? E ele percebe que isso tem uma ligação com as crianças, com a infância, porque a infância tem uma inocência, né? A base no universo da criança é a inocência, ela é a inocência, né? E ela fica explorando tudo, né, para passar para o outro lado do espelho. Que espelho é esse? É o que reflete tudo, transforma em uma imagem que é uma reflexão, né? Não é a coisa em si, é uma reflexão da coisa, né? E ele continua, eu não capto tudo, tá? Não é assim tão fácil você, por mais que é uma coisa que não é tão sofisticado assim, não é rebuscado de forma nenhuma, nenhum autor desse quilate vai querer fazer coisa rebuscada, né?
Pode ser sofisticado. Sofisticado é diferente, é rebuscado, né? Porque às vezes a sofisticação ela acontece de maneira natural, ela é obrigatória, né? Já rebuscado, não. Você escolhendo uma palavra mais chique. Geralmente, eu mesmo nem a pau, eu nunca escrevi, só quando eu era muito jovem, né? Eu acho que na adolescência que eu tinha certa admiração aí para colocar isso aqui. Não, hoje, aí assim, passou dessa fase que me tornei adulto e inscrito, eu já não percebi, ainda mais vendo o pessoal descer o pau nisso, rebuscado, aí que eu falei, não, tem que perceber que tá buscado e retirar. Então ele fala sobre isso, né? Essa visão com a criança, essa visão da criança sobre o mundo que, né? Ele ainda ele tá formando, né? O toque dele nas coisas e esse parece muito, a criança e o poeta tem muita proximidade em ser. Porém, há uma diferença que aqui a criança ela não reflete a morte, ela não pensa na morte em si, o que é a finitude. Já o poeta sim. E aí, o poeta, né, ao invés de cair na angústia, resignação, talvez às vezes é para rebeldia, vai no desafio da condição humana, né? Se rebela. Como assim? Por que a gente é assim? Por que a gente morre tão cedo? Por que existe essa violência no mundo? Os porquês todos grandiosos, magníficos que o poeta trabalha, tá? E ele ainda ele coloca, né, que a consciência da morte, então não faz assim uma renúncia, né? Na verdade, às vezes provoca um desejo muito grande. É desejo sexual, né? Embora o desejo sexual possa entrar, e é tantos poetas que tocam nisso mesmo, sublimado, né? Mas vai nas coisas e sua finitude. Tudo está acabando. A garapa que acaba, Coca-Cola, que maravilha, Coca-Cola. O suco de laranja, aquela coisa gostosa, né? Aquela relação sexual muito boa, aquele fazer amor tão bom. Tudo vai sendo, você vai despedindo e o poeta tenta segurar isso, reformar, né? Ele não aceita esse adeus infinito e ele tenta manter algo e conectado à funda raiz. A poesia é a revelação, né? Ela revela, mas revela assim, conectando você, o Perseu, estar em si, as coisas suas e o universo, né? Traz uma forma particular de conhecimento, mas essa forma particular, como eu disse, e outro poeta argentino fala muito bem disso, só pode ser conectado às coisas reais. Não existe uma poesia de Saturno. Só existe uma. E se tiver uma poesia de Saturno, criam seres lá, né? Eu já falei nisso, um fantástico. Mas quando você vai criar uma caneca de Saturno, ou um ser de Saturno, a absorção dele de energia, sei lá, seja lá o que for, você vai precisar da linguagem de mundo, você vai precisar do mundo, do entendimento que foi produzido no mundo pela humanidade para fazer poesia. Então não existe uma poesia lá do buraco negro, dos cosmos, das nuvens, não, é sempre terrena, com coisas da Terra, entendimentos daqui, nossos, né? A magia é essa, como música do, do Renato Russo, que eu dedico toda a simpatia do mundo, né, que eu amo, Renato Russo, Chico Buarque, que eu dedico cordial, mas antipatia, não ele, essa turma dessa cinismo, mas não vou entrar aí. O que vale é o seguinte, esses caras, não importa assim, eles como pessoa, o que importa é a produção deles, Oscar Wilde, você dava bunda, comia bunda, isso aí não importa, isso aí não interessa. Interessa quando se transforma num ponto biográfico e de uma forma respeitosa, né? O respeito deve existir, principalmente esses gênios, né? Não é um bunda mole, é um merda que não é capaz de criar uma linha de fato poética e vem, mas o Oscar Wilde, ele era né? Mas isso aí é pequeno. Felizmente, o grande é o respeito mesmo, né, entre autores e tal, tudo.
Tem exceções, né? Geralmente são os ressentidos, os que não conseguem ser magnífico e não quer participar do que é magnífico que faz isso, né? Aí ele prossegue e fala que nessa criação da poesia como você traz aqui uma realização que é um inferno e também um paraíso perdido, né? Um paraíso perdido próprio, né? Tem países com aquilo que eu estava falando, né? Fantásticos e tal, animais, as mulheres fantásticas ou fantasticamente reais, que a cada passo vem, e aí ele fala uma coisa aqui, que dá uma vida, um tom insone, te mantém no máximo do despertar, acordado, acordado, né? E aí você descobre, o poeta descobre fazendo tudo isso, como uma criança, né? Que vai lá, o carrinho subiu a montanha, aí na montanha tinha 3 sóis, sei lá, criança capaz de imaginar como poeta, né? Coisas fantásticas. E ele começa a guardar, às vezes. Lá na frente ele lembra. E às vezes até se torna adulto e lembra de tanta coisa, que ele acaba não sendo um artista, um escritor, um poeta, mas ele lembra daquelas fantasias que ele criava. E o poeta também, muitas vezes. Mesmo que ele, como eu falei aqui, pá, colocado pelo Maurice Blanchot, um dos maiores críticos da história, um crítico francês, que tu te aparta da obra. Você escreve e vai chegar uma hora que você não lembra mais, nome, personagem, como história. O eixo, sim, se mantém na memória, desde que você não tenha problemas de memória, né? Mas você parte da obra, ela se torna independente, ela meio que volta para o que o Harold Bloom chama de o armário geral dos livros, das produções literárias, né? Você vai lá, se influencia num, no outro, no outro. É impossível você ter uma criação completamente independente. É óbvio que existe assim, um Don Quixote, existe um Ulisses do James Joyce, um Ulisses de um universo magnífico, grandioso. E tem Infinity Age, que o Harold Bloom, um dos maiores críticos, leu durante 50 anos. Largou o livro consciente que já havia mais coisas ali, mas ele não ia ser capaz de absorver, né? Aqui ele fala que o poema nasce de um impulso inconsciente. Só que uma coisa que eu gosto aqui é que ele fala o seguinte, é que separa os poetas grandes dos poetas médios e dos poetas menores. Ó, o poema nasce um impulso inconsciente, né? Não tem um conteúdo intelectual prévio. Pá! Daí você tá... Não é qualquer merda que vai fazer uma poesia grande, né? Porque você tem que refletir e alcançar e descobrir. Quando se trata desses caras falando esse tipo de coisa, não é o Zé Ruela, não. É coisa grande. Você tem que, ó, espremer mesmo, ver ali e tal, né? E ele lembra de um grande poeta alemão, que tal qual Nietzsche terminou seus últimos anos de vida louco, né? Que é o Herder. Eu vou ler aqui. O poeta, diz Herder, é o que corre até a catástrofe. Até qual catástrofe? A trágica consciência de nossa condição, instalados em uma realidade que não é a real. Puta, o que entra aí em semiótica, em linguística, hein? O que ele fala. E em um mundo infinitamente devorador. Esse mundo infinitamente devorador, tem um outro poeta que tem um livro chamado O Profeta, de Deepak Chopra. Ele fala sobre isso, da fome infinita da natureza. Quando ele fala dos filhos, os filhos não são nossos filhos. Vêm através de nós, mas não são nossos. Eles são o resultado da fome infinita, infinitamente devoradora da natureza de si própria. Bah! Mas é isso aí, tá? Sobre a blogada. É disso que fala. Mas é lógico, tem uns apanhados e convém ler. E ler ainda mais que não são coisas... Tá 100% não é meu ali. O que está escrito ali é Henrique Molina e que está presente no livro do nosso generoso escritor Floriano Martins, lá do Ceará, tá? Lá de Fortaleza. Sigamos.